A força mais temida da antiguidade, a Legião Romana. A Legião Romana era a maior unidade militar do exército romano, contando com mais de 3.000 legionários em suas fileiras no início da era republicana, chegando posteriormente a ter mais de 5.200 soldados no período do Império, consistindo em centúrias como a unidade básica. Até meados do primeiro século da era cristã, uma legião era formada pelo somatório de 10 coortes, com 500 homens em cada, totalizando 5.000 legionários. Mais tarde, foi mudada para 9 coortes de tamanho padrão, com 6 centúrias de 80 homens cada, e uma coorte com o dobro do tamanho, 5 centúrias também maiores, com 160 legionários cada. Durante o período imperial, as legiões eram formadas pela infantaria pesada de elite do exército romano, recrutada exclusivamente entre cidadãos romanos, enquanto o resto do exército era formado pelos chamados auxiliares, que forneciam infantaria extra, arqueiros e boa parte da cavalaria. Eram as legiões, espalhadas por todo o território, que garantiam a segurança e unidade do império. Para manter o controle sobre os soldados foi preciso promover a disciplina, marca principal do exército romano. Por isso foi desenvolvido um sistema que atribuía apenas caso fosse cometido algum delito e bônus no caso de destaque militar. No treinamento, foi dada muita importância ao uso adequado da arma e aos exercícios de formação. Os soldados romanos participavam do treinamento com armas todas as manhãs, praticavam o combate corpo a corpo com espadas de madeira, lanças e escudos que eram deliberadamente muito mais pesados do que as que usavam na batalha, e também praticavam lançamento de dardos. Após os 4 meses de treinamento, eles teriam que fazer um teste final. A legião tinha que marchar em formação por 30 quilômetros em menos de 5 horas. E eles tinham que usar armadura completa e carregar todos os seus suprimentos. Era um duro treinamento, mas era eficaz e por isso os legionários eram tão fiéis e efetivos em combate, podendo se adaptar a qualquer inimigo. O exército romano foi muito importante para a expansão e o desenvolvimento de Roma. Foi o exército responsável por conquistar diversos povos, desde os gregos, aos cartagineses, sírios, egípcios, dentre tantos outros. Com o processo de expansão romana foi preciso uma reorganização, inclusive, na forma de ingresso no exército. Foi nesta época que a profissionalização ocorreu, ou seja, servir ao exército passava a ser um trabalho remunerado, e não mais uma obrigação patriótica. Muitos eram os homens que voluntariamente procuravam o exército para servir, com a intenção de ganhar riqueza e fama, além de defender seu país. Os ganhos de um soldado era muito maior que a maioria das profissões da época, sendo assim Roma conseguiu o feito de ter um exército profissional e permanente. A legião é uma unidade do exército. A maior delas. Durante a República Romana cada general ficava responsável por uma legião, e sobre ela tinha amplos poderes. Assim, os membros das legiões eram altamente fiéis aos generais, mais fiéis até que ao Estado romano, especialmente porque eram os generais os responsáveis por distribuir porções de terra aos soldados quando estes entravam em reserva, garantindo, ou não, o futuro dos soldados. Essa relação estreita entre os generais e suas legiões fez com que eles ganhassem poder e força política, e que passassem a colocar suas legiões para disputar o poder central para si, levando Roma a um contexto de guerras civis constantes. Júlio César, com o primeiro triunvirato romano, buscou mediar a situação através de alianças políticas, e acabou governando Roma de forma ditatorial. Foi com Otávio, que se tornou Augusto, o imperador, que se iniciou o Império Romano, abrindo um novo tempo para as legiões romanas, que se fortaleceram, aumentando significativamente o número de soldados. As legiões romanas venceram gregos, cartagineses, gauleses, bretões, sírios, egípcios, lusitanos e hispânicos. Sua força ocupou 10.000 quilômetros de fronteiras e saiu da Europa rumo à África e ao Oriente Médio. O gládio foi a principal arma do legionário, era uma espada curta e muito afiada, que combinava muito bem com a formação testudo ou tartaruga. A formação tartaruga era utilizada pelos soldados romanos e tinha caráter defensivo. Na formação testudo, a primeira fileira de homens, excluindo possivelmente os homens das laterais, segurava seus escudos aproximadamente entre a altura de suas canelas até os seus olhos, para cobrir a frente da formação. Os escudos eram erguidos de tal maneira que eles representavam uma parede de escudos para todos os lados. Plutarco descreve esta formação.
Então os porta-escudos voltaram e fecharam as tropas levemente armadas ao redor de duas fileiras. Caíram de joelhos e seguraram seus escudos como uma barreira defensiva. Os homens por trás deles seguraram os seus escudos sobre as cabeças da primeira fileira, enquanto a terceira fileira fez o mesmo com a segunda fileira. A forma resultante, que é uma visão notável, parece muito com um telhado, e é a proteção mais segura contra flechas, que só resvalam nela. Caio Mário introduziu uma reforma revolucionária no exército romano quando, em vez de fazer o recrutamento apenas de homens de classe alta, aceitou simplesmente o ingresso de todos os romanos livres para o exército. As legiões eram temidas por todo o mundo conhecido. Em uma guerra convencional não havia um só exército na época capaz de parar as legiões. As maiores derrotas de Roma foram em batalhas não convencionais, como ataques surpresas e emboscadas. Os romanos permaneceram em 3 continentes por séculos, e isso não seria possível sem a disciplina e talento das legiões romanas. As 3 principais divisões militares eram a guarnição de Roma, incluindo a guarda pretoriana e os vigiles, polícia e bombeiros, o exército provincial, incluindo as legiões e as tropas auxiliares romanas, e a marinha romana. As legiões foram muito importantes em Roma, e os estandartes das legiões eram seus símbolos. Para os legionários a águia era a própria Roma. Perder a águia em combate significaria a maior derrota e desonra possível. A onipresença de guarnições militares em todo o Império foi uma das principais influências no processo de romanização. A fronteira do Império Romano teve a sua maior extensão no século II d.C., estendendo-se por mais de 6,5 milhões de quilômetros quadrados, desde o Oceano Atlântico na costa norte da Grã-Bretanha, passando pela Europa, pelo Mar Negro e pelo Mar Vermelho, e indo até a costa atlântica no norte da África. Todos esses territórios eram bem protegidos pelas legiões.